Olá pessoal, boa noite, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos. Nós começamos agora então a nossa terceira aula da Semana do Tarô Integrativo Sistêmico e nessa aula a gente vai começar a colocar a mão na massa e olhar aí para as cartas do tarô. A gente vai começar a entender como é que funciona esse tal desse estudo sistêmico das cartas, né? Que se contrapõe àquele lugar onde a gente fica tentando decorar os significados e fazer uma correlação com a situação que o consulente traz. Quando a gente faz o estudo sistêmico, é como se a gente tivesse um mapa da jornada, né? Você vai receber aí ao final dessa semana um e-book, onde você vai ter aí as principais descrições dos arcanos maiores, que descrevem também o mapa da nossa jornada individual, da nossa jornada de desenvolvimento individual. Mas você vai perceber aqui nessa aula que tanto os arcanos maiores quanto os menores, eles tratam de todos os aspectos da nossa vida. E quando a gente consegue entender essa organização interna do tarô, fica muito tranquilo para a gente, numa tiragem, compreender em quais lugares estão a dificuldade daquele consulente, né? Então, será que ele tem uma dificuldade emocional? Será que é uma dificuldade nas crenças? Será que é uma dificuldade material? Será que é uma dificuldade mais estruturante da vida dele, né? De repente uma dificuldade com a mãe, com o pai, com a dificuldade de se tornar independente, de estabelecer relações recíprocas. O que acontece na vida desse consulente? Quando eu consigo entender o tarô como um sistema, quando eu tenho um entendimento de que a vida também tem uma organização, ela também tem uma ordem através do qual ela se manifesta, a gente consegue relacionar uma coisa com a outra, as nossas leituras ficam muito mais assertivas. Então a gente vai começar falando hoje do básico. Talvez você aí já conheça o tarô, eu vejo que tem bastante gente que está acompanhando as aulas que já atende profissionalmente, inclusive, mas como essa semana a gente está contemplando também pessoas que não têm conhecimento nenhum do tarô, eu trago aqui a primeira definição, que para mim é uma das mais importantes, porque num determinado momento da nossa vida a gente acredita que tudo o que é oráculo de carta é tarô. E tem inclusive alguns oráculos que chegam até a se definir como tarô, mesmo não sendo, né? Então é importante que a gente entenda o que é a estrutura do tarô, para não acontecer de você estar com um oráculo aí que não é tarô e que você perceber que não vai bater muito a estrutura que eu vou passar para você aqui durante essa semana. Então o que é tarô? Tarô é um conjunto de 78 cartas, tá? Que é dividida entre arcanos maiores e arcanos menores. O tarô que eu estou trazendo para vocês como modelo é o tarô de White, que é um tarô que ele tem um diferencial. Ele foi o primeiro tarô que trouxe cartas ilustradas nas cartas numeradas, nos arcanos menores nas cartas numeradas. E qual que é o ganho disso? Antes disso, a gente tem lá 2 de ouros, 2 moedas, 10 de ouros, 10 moedas. E aí, para a gente decorar o significado de 40 cartas, né, da gente lembrar, para a gente memorizar os significados dessas cartas, fica muito difícil. Eu posso até entender o que a carta está falando, mas quando eu estou começando a estudar, talvez fique difícil para eu lembrar. No tarô de White, você tem uma imagem que te ajuda. Então, você olha para a imagem, você lembra, né? Você pega um 3 de espadas, por exemplo, um coração com 3 espadas fincadas. Dói, né? Então, você já tem uma lembrança aí do que é que a carta trata. E eu recomendo que, se você está começando a estudar o tarô agora, que você comece pelo tarô de White, porque vai facilitar bastante a tua memorização das cartas. E aí, dentro do tarô, a gente tem uma organização. A gente tem os 22 arcanos maiores, que vão tratar de movimentos arquetípicos ou essenciais, que são mais significativos, têm maior duração na linha do tempo e que sistemicamente não vão se referir apenas ao consulente, mas também àqueles que vieram antes dele, sejam os pais, seja mais lá atrás na árvore genealógica dessa pessoa. Então, através dos arcanos maiores, mais para o final da aula a gente vai entender que eles tratam também do mapa do nosso próprio processo de desenvolvimento individual, mas quando sai um arcano maior dentro de uma leitura em que nós estamos olhando sistemicamente para as questões do consulente, eu não vou me limitar à pessoa que está na minha frente, mas é como se eu pudesse olhar
por cima dos ombros dela e ver a ancestralidade. Então, a dificuldade que essa pessoa está enfrentando, ela provavelmente se apresentou num momento muito específico da vida dela e se refere a uma dificuldade que começou lá atrás, na ancestralidade, também relacionado com aquele momento específico. Mas a gente vai entender mais durante a semana. Então, esses são os arcanos maiores. Normalmente, pessoal, quando a gente está falando de arcanos maiores, independente de ser uma leitura sistêmica ou não, a realização das previsões, ela costuma se estender mais na linha do tempo. Isso não quer dizer que seja mais demorada, mas quer dizer que os efeitos eles perduram por mais tempo. Por quê? Porque nos arcanos maiores a gente tem os movimentos que são estruturantes da realidade. Então, não são movimentos rápidos, não são movimentos assim pontuais. Então, por exemplo, eu passo por uma dificuldade financeira ou por um estresse muito grande que de repente me dá uma tensão corporal e tal, 5 de ouros. Isso pode acontecer com uma pessoa, por exemplo, que não tenha uma realidade financeira difícil, que não seja normal para ela passar por aquilo. Então, aquilo acaba sendo uma coisa mais episódica, mais pontual, uma coisa que acontece em um determinado momento e já passa. Então, a gente está falando de uma coisa mais transitória e mais fácil de resolver quando a gente fala dos arcanos menores. Nos arcanos maiores, a gente está falando de coisas muito marcantes. São movimentos muito marcantes. Mãe, pai, espiritualidade, morte, o encontrar as vocações, os traumas, a justiça, né, que é o equilíbrio cósmico, o equilíbrio que a gente tem que aprender a ter quando a gente vive em sociedade. Então, são experiências que aí vai independer do seu nível social, da cultura onde você está, você vai ter ali aqueles movimentos acontecendo na tua vida. Então, nos arcanos maiores, por que são arcanos que indicam movimentos mais lentos? Porque eles falam de movimentos estruturantes, de movimentos assim que têm uma força muito grande na determinação das nossas vidas, e quando tem alguma questão ali mais problemática, também é uma coisa que demanda um pouco mais de empenho, de esforço, de entendimento para que a gente consiga superar, tá bom? Então esses são os arcanos maiores, a gente vai falar um pouco mais deles mais pro final da aula. Depois a gente tem os 56 arcanos menores, e nos arcanos menores a gente vai ter, em primeiro lugar, duas categorias, né? Cartas da corte e cartas numeradas, e elas representam aspectos diferentes da nossa vida. E essas cartas, essas duas categorias de cartas, elas são divididas em 4 naipes. Cada naipe tem 14 cartas, 10 cartas numeradas de As a 10 e 4 cartas da corte, que são o rei, a rainha, o príncipe e a princesa, ou o rei, a rainha, o valete e o pajem. Vai depender do tarô. Aqui eu vou sempre me referir como príncipe e princesa, porque eu utilizo o tarô de Thoth e é dessa maneira que se denomina lá, e eu acabo tendo mais facilidade de me expressar nesse sentido, tá bom? Mas a estrutura é a mesma, só muda a maneira de se referir e os significados eles são também equivalentes, tá bom? E aí, o que são os naipes? Os naipes eles vão se referir a aspectos da vida manifestada. Quando a gente fala de arcano maior, a gente está falando de movimento essencial, movimento arquetípico, a gente está falando lá do fundo do oceano. Lembra do iceberg da aula passada? A gente está falando do fundo do oceano, onde está todo o material que vai formar, né, a pedrona de gelo lá, né? Então, a gente está falando de arcano maior, a gente está falando do fundo do oceano e da parte mais baixa lá do iceberg, que é aquela que fica mais escondida, mas que é estruturante, mas que vai dar uma sustentação para a realidade que se manifesta. Quando eu falo de arcanos menores e naipes, eu estou falando da vida acontecendo. Eu estou falando de pensamento, quando eu falo do naipe de espadas, que se refere ao nível mental, elemento ar. Eu estou falando de emoção, quando eu falo do naipe de copas, elemento água. Eu estou falando de impulsos e instintos, quando eu falo do naipe de paus, elemento fogo. E eu estou falando de manifestação, materialização, realidade dura, material, que é o elemento terra, que é do naipe de ouros. Então a gente está falando dos aspectos da manifestação terrena visível. E aí a gente pode fazer uma analogia aí que a gente está do meio do iceberg para cima. A gente vai entender já por que do meio para cima. A gente tem, em primeiro lugar aqui,
né, dentro dos arcanos menores, as cartas da corte. E as cartas da corte, elas vão representar o meio através do qual nós interagimos com o mundo, na forma da gente perceber, na forma da gente atuar. A gente também vai ter as características humanas ou tipos de personalidade. É interessante que são 16 cartas, 16 tipos de personalidade, e tem um método muito conhecido de análise de personalidade que se chama MBTI, que foi criado por alunas do Jung e que tem 16 tipos de personalidades também, né? Que vai se basear nas funções psicológicas. Então, para você entender como que o tarô ele faz sentido com diversos sistemas de filosóficos e também sistemas que estão estruturados para ajudar a gente a entender o ser humano. E também as cartas da corte, elas vão representar pessoas marcantes na história do consulente, seja no presente, seja no passado, tá bom? Então, quando a gente fala das cartas da corte, a gente sai lá do fundo do oceano e a gente começa a subir lá pelo iceberg. Lembra que no inconsciente a gente tem a maneira que a gente foi programado a funcionar no mundo, ou seja, se eu morei num lar em que as pessoas eram muito autoritárias e me cobravam muito, eu tento a me adaptar e a me comportar de uma maneira mais subserviente, talvez, evitando que as pessoas me cobrem, procurando fazer as coisas muito corretas e talvez até me cobrando demais também. Essa maneira que a minha personalidade se forma, ela vai me dar uma certa característica que é mais marcante minha. E essas características, esse jeito de ser, essa personalidade que é formada a partir das minhas experiências, são representadas pelos arcanos menores nas cartas da corte. Então aqui a gente tem representações de pessoas. Em primeiro lugar, a gente não, assim, dentro da vertente sistêmica, dentro da vertente terapêutica, principalmente na vertente terapêutica, na sistêmica a gente até olha um pouco mais como pessoas mesmo, mas dentro da vertente terapêutica, por exemplo, se considera muito mais as cartas da corte como características mesmo, na maioria das posições. Em alguma posição a gente vai perceber que se refere a alguma pessoa, mas a gente vai considerar mais como características, maneiras de se expressar no mundo, que na maioria das vezes vão se referir ao consulente. Mas dependendo da posição da tiragem, dependendo de como tiver colocada aquela tiragem, elas também podem representar pessoas que são marcantes. Por exemplo, a gente pega uma rainha de espadas, dependendo da configuração da tiragem, se a gente está olhando para uma tiragem em que a gente está tentando entender o que aconteceu na infância do consulente, a rainha de espadas quase sempre vai se referir a uma mãe que não era lá muito carinhosa, porque a rainha de espadas ela não tem essa característica de ser tão, por exemplo, amorosa, como seria uma rainha de copas, uma rainha de ouros, né? Ela já é mais objetiva, ela já é mais intelectual, então é uma mãe que não é tão afetuosa, não é tanto de ficar abraçando e beijando, e isso de alguma forma influenciou a vida do consulente. Então aqui a gente fala das características das pessoas e é um lugar intermediário entre os arcanos maiores e os arcanos menores que vão mostrar pra gente mais a superfície da realidade. Nos arcanos menores das cartas numeradas, né, lembrando que as cartas da corte também são arcanos menores, né, mas elas estão ali intermediando os arcanos maiores e as cartas numeradas. Nas cartas numeradas a gente tem os padrões de manifestação mentais, emocionais, instintivos, né, que vão mostrar pra gente o que está acontecendo na nossa vida, né, o que a gente está almejando, o que seria importante a gente desenvolver. A gente vai ter também os aspectos da manifestação em seus diversos níveis e a gente vai ter os acontecimentos que se desenrolam de uma maneira mais superficial e mais rápida na vida do consulente. Então, quando sai um arcano maior, a gente vai pensar o quê? Que por mais que essa situação ela esteja se estendendo há muito tempo, por exemplo, você pega um 8 de copas, uma pessoa que tem aí um humor mais depressivo, talvez até tenha uma depressão diagnosticada. No 8 de copas, a gente entende o quê? Que uma mudança e uma ajuda terapêutica, uma mudança de comportamento, uma mudança de perspectiva pode ajudar essa pessoa a sair um pouco mais rápido desse movimento, né? Então a gente não é uma condição assim
que ela tem uma origem muito mais profunda, como seria, por exemplo, se aparecesse a Lua, que é uma carta que fala também de dificuldades emocionais. Mas na Lua a gente vai mergulhar mais fundo no nosso passado e no passado ancestral. No 8 de Copas a gente vai falar de repente de um luto que não foi feito, de um luto que não foi adequadamente vivido, de uma postura um pouco de uma crença de que a vida é um lugar muito difícil, né? Que é um mar de tristeza. Sistemicamente, às vezes ela vai se referir também a pessoas que de uma certa forma elas insistem em acreditar que se elas tivessem tido uma infância melhor, elas com certeza seriam mais alegres. Então elas permanecem naquela postura de reivindicação, de querer que a vida fosse diferente do que é, e aí demanda apenas uma mudança, muitas vezes de perspectiva. Às vezes para fazer essa mudança de perspectiva é necessária ajuda terapêutica, não se descarta ajuda terapêutica, mas como se trata de um arcano menor, as possibilidades dessa pessoa conseguir superar isso com ajuda adequada tende a ser mais rápida, de alguma forma, tá bom? Então, nos arcanos menores, a gente tem essas situações que, embora se estendam por muito tempo, né, talvez já estejam acontecendo há muito tempo na vida da pessoa, elas podem ser modificadas através de uma revisão do comportamento, através de uma tomada de consciência e, em alguns casos, de uma ajuda especializada em algum setor que possa ajudar a pessoa a superar a dificuldade. Como, por exemplo, se a gente falar do 5 de ouros, que já foi falado aqui. O 5 de ouros é uma carta que se refere a dificuldades materiais, né? E normalmente a pessoa que está no 5 de ouros, ela está muito estressada, ela está tensa, ela está com dor nas costas, dor de cabeça, insônia. E aí, o que é interessante, né? Olhando numa perspectiva terapêutica, essa pessoa começar a tratar bem o corpo dela, começar trazendo essa energia de uma fluidez material, de um relaxamento para o próprio corpo. Então, receber massagens, fazer algum tipo de terapia corporal que ajude a sair desse estado de tensão e aí encontrar melhores soluções para os outros aspectos da vida que talvez estejam também problemáticos. Então, quando a gente fala das cartas numeradas, são acontecimentos que eles se dão no nível que tem a ver com a vida mais imediata da pessoa e que não vão normalmente remeter a lugares antes do nascimento dela. Então, mesmo que seja uma coisa antiga, isso está acontecendo dentro dessa encarnação. Isso está acontecendo ali desde a infância até o momento presente. Não costuma se referir a movimentos muito antigos. Tem algo a ver com a maneira como essa pessoa aprendeu a viver determinado aspecto da vida. Se ficar alguma dúvida, pessoal, põe aqui nos comentários que eu vou responder lá no grupo do Telegram, tá bom? Se não estiver ficando claro, põe nos comentários que eu vou responder lá no grupo do Telegram. Então, essa é a estrutura do tarô. E aí, quando a gente começa a olhar o tarô sistemicamente e perceber ele como um mapa de jornada, a gente vai ter nos arcanos maiores as questões que estão enraizadas na ancestralidade. Então, é uma dificuldade do consulente, mas é uma dificuldade que muito provavelmente está repetindo ou compensando alguma dificuldade que já foi vivida anteriormente pelos ancestrais. Então, a gente vai puxar uma conversa num atendimento, tentando trazer a memória desse cliente, tentando fazer ele se lembrar de em que momento da vida dele isso acontece e quais são as histórias ancestrais, as histórias da família dele que ele se lembra quando a gente fala disso. A gente vai entender um pouquinho melhor daqui a pouquinho. Quando a gente vai para as cartas da corte, a gente tem aqui os tipos de personalidade, as qualidades humanas, as pessoas marcantes. Então, aparecer uma carta da corte, dependendo da posição, vai representar de fato uma pessoa marcante. Se aparece numa posição de infância, a carta da corte, ela vai representar normalmente um cuidador ou alguém que era muito marcante ali para aquela pessoa, né? Normalmente vai ser um adulto. Se ela está se referindo ao momento presente numa posição de conselho, por exemplo, parece lá um rei de copas, né? No momento presente como
uma atitude a se cultivar. Então esse Rei de Copas está dizendo assim, vai curtir a vida, segue teu coração, não fica pensando tanto, né? Siga a tua paixão, né? Seja ela qual for ali naquele momento, se liberta, se permite viver um pouco mais do momento segundo aquilo que você está sentindo, haja segundo o seu coração. Então ele incentiva que a gente desenvolva as características dessa figura da corte. E aí talvez possa se referir também a uma pessoa, mas a gente vai precisar observar o contexto da leitura. Quando a gente fala das cartas numeradas, a gente está falando dos padrões de manifestação, as crenças, os padrões emocionais, as atitudes e a materialização, que é um pouco do que eu já falei anteriormente. Então, se a gente olha, por exemplo, na origem do sintoma da pessoa e sai lá, vamos pensar aqui numa carta que sai ali, sai o 2 de copas. 2 de copas é a origem do sintoma da pessoa. Muitas pessoas, elas olham para o 2 de copas, porque ele é uma carta muito bonita, né? E elas acreditam que ele está só relacionado com o amor, né? Com o amor de casal, com aquele amor romântico. Mas essa carta é uma carta de autoestima. Ele é o amor na dualidade. Sistemicamente, o que a gente entende que é o que a gente entende que é o amor próprio? É quando eu tomei mãe e pai no meu coração. Quando eu recebi com gratidão e amor a vida que resultou do amor dos meus pais, mesmo que esse amor tenha durado só uma noite. Então, quando eu tomo mãe e pai, quando eu sou capaz de entender que eles me deram só o que eles tinham e o que eles podiam, e eu saio daquela cobrança infantil pelo amor que eles não puderam dar, pela atenção que eles não puderam dar, eu começo a me tornar apta a receber amor também de fora. Quando eu percebo que eu sou o fruto do amor e que isso não vai mudar, independente do que tenha acontecido, eu consigo me tornar apta a receber amor de fora. E aí eu tô pronta para um encontro de fato amoroso. Se eu não tomei os meus pais, por exemplo, eu cresci e continuo ainda presa numa carência que eu ainda não consegui elaborar, que eu não consegui me libertar, quando eu atraio alguém para um relacionamento amoroso, eu atraio devido à minha carência. E aí, muito provavelmente, eu vou querer que essa pessoa me ame como eu gostaria que a minha mãe me amasse. E aí vai dar problema, e aí não vai ser legal. Então, quando a gente olha para esse padrão de materialização, eu estou olhando para um padrão emocional. Então, se essa carta sai numa posição de sombra, ela está dizendo o quê? Que essa pessoa, ela traz um padrão de carência crônica que vem justamente da relação delas com os pais. E aí, quando a gente olha para esse padrão, a gente consegue compreender um pouco melhor por que essa pessoa está tão ansiosa, de repente, para arrumar um parceiro. Porque ela acredita que o amor vem de fora, porque ela ainda está no atendimento da demanda infantil. Lembra lá da primeira aula que a gente falou um pouco sobre essa postura infantil. Então, nas cartas numeradas, a gente tem esses padrões de manifestação. E aí, a gente vai começar a se voltar agora, pessoal, para os arcanos maiores. Por quê? Porque a gente não vai ter tempo em uma semana de estudar 78 arcanos, né? Eu não tenho essa capacidade de explicar de uma maneira minimamente satisfatória essa quantidade de cartas dentro de uma semana. Mas você vai compreender o significado dos arcanos maiores para fazer sua primeira tiragem. Ah, Ana, mas dá para fazer a primeira tiragem só com os arcanos maiores? Dá. A minha professora de tarô sistêmico, ela tirou tarô durante muitos anos só com os arcanos maiores, depois que ela foi incluir os arcanos menores, tá bom? Então, se você, por exemplo, está começando a estudar agora, não tem intenção de continuar os estudos, com o que eu vou te passar aqui, você vai conseguir fazer leituras que vão te trazer esclarecimento. Não vai ter o detalhe dos arcanos menores, os arcanos menores tornam a leitura muito mais rica e muito mais assertiva e detalhada, mas você consegue entender bastante coisa. Você vai ver que é bastante profundo o que a gente vai aprender aqui nos arcanos maiores, tá bom? Então a gente agora vai começar a se dedicar e se debruçar sobre os arcanos maiores. Eu vou explicar para vocês agora um pouco da estrutura desses arcanos e como eles contam a história da nossa vida, e nos próximos 3 dias a gente vai entender como é que cada um deles se manifesta, do que eles significam e como que eles se mostram nas leituras de tarô, tá bom?
Então vamos falar aqui dos heptenários. O que são heptenários, gente? Nós temos 22 arcanos maiores e um deles é o arcano número 0 e as outras cartas é de 1 a 21. Se a gente dividir essas cartas em séries de 7, a gente tem 3 séries. Cada uma dessas séries a gente chama de heptenário. Cada heptenário vai se referir a uma etapa do nosso processo de desenvolvimento enquanto pessoas. E aí a gente vai estudar o louco juntamente com o primeiro heptenário, porque o louco ele tem duas coisas. Ele tem uma parte que tem a ver com o nosso lado criança, né? Que tem a ver com o primeiro heptenário, e ele tem uma coisa a ver com a nossa postura de criança. São duas coisas diferentes. Eu criança, de fato, e eu agindo como criança. Então o louco ele vai ter esses dois aspectos, mas a gente vai para os fins do estudo estudar ele amanhã junto com o primeiro heptenário. Então no primeiro heptenário o que a gente tem? Desenvolvimento da criança. A gente tem ali as energias masculina e feminina, que são pré-manifestação. A gente tem a imperatriz, mãe, imperador, pai, hierofante, a cultura. A gente tem nos amantes o movimento da escolha, o momento que a pessoa sente que está preparada para a escolha, ou o apaixonamento também. E no carro, o momento que a pessoa sai da casa dos pais. Então, nesse primeiro heptenário, eu tenho desde o bebê até o momento em que a gente tem um jovem adulto que já se sente pronto aí para se arriscar na vida e viver as próprias aventuras no mundão de meu Deus. Depois, a gente vai ter o segundo heptenário. E no segundo heptenário, a gente vai falar da adaptação à vida adulta, né? Então, o jovem, o adolescente saiu de casa, foi para a faculdade, foi trabalhar fora, e aí agora ele vai ver que o mundo não é igual à casa dos pais. Então, já começa com a justiça ali, né? E aí você tem a justiça, que é justamente esse movimento dele perceber que na casa dos pais ele só recebia, lembra lá das leis sistêmicas, onde os pais dão e os filhos recebem, mas quando a gente é adulto a gente precisa dar e receber na mesma medida, para a gente ter equilíbrio. No 8 ele vai aprender isso. No 9, que é o eremita, ele vai aprender a se tornar mais autoconsciente, ele vai aprender a se perceber, mesmo porque no primeiro heptenário ele está muito em função daquilo que ele está aprendendo ainda, porque ele é uma criança, ele é um adolescente, então ele ainda está muito contaminado pelo olhar dos outros sobre ele, e no 9 ele começa a se perceber. No 10 ele toma consciência das repetições, dos altos e baixos da vida. No 11 ele vai tomar consciência das necessidades corporais, dos instintos, da necessidade de trabalhar corpo, mente e espírito tudo junto. No 12 ele vai começar a tomar consciência das paradas que a vida dá, de que a vida de vez em quando ela exige alguns sacrifícios e ela exige também muito de aceitação. No 13 ele vai vivenciar a finitude, processo de transformação nos seus diversos níveis, e no 14 finalmente ele se adapta à vida de adulto. E aí ele consegue encontrar fluidez, ele está perfeitamente adaptado, ele consegue se encontrar no trabalho, ele consegue se equilibrar, e aí ele se tornou um adulto mesmo. Podia acabar por aí a história, mas a gente tem um terceiro estágio. E nesse terceiro estágio, a gente vai ter, a gente trabalhou tanto, né, até o 14 para a gente construir um ego funcional, um ego que dê conta das demandas da vida, e aí no terceiro heptenário a gente vai começar a questionar esse ego, a gente vai começar a, de uma certa forma, permitir que esse ego seja destruído, né? Para que a gente possa encontrar o que a gente realmente é, além do que a família queria, além do que a sociedade precisa, a gente conseguir entender um pouco mais a gente mesmo. Então ali a gente já começa lidando com o demônio, que são os nossos instintos mais pesados, mais densos. Depois a gente vai para a torre, que é o movimento de perda ou libertação. Eu particularmente não acho a torre uma carta ruim, né? Mas é uma carta difícil quando a gente ainda não sabe lidar com ela. Depois a gente tem o 17, que é a revisão das crenças. O 18, que é o enfrentamento dos traumas. O 19, que é quando a gente realmente encontra quem a gente é de verdade, que a gente achou que a gente tinha encontrado lá no 14, mas o 19 a gente vai ver que é um pouco diferente. A gente tem o 20, onde a gente se responsabiliza pela vida que a gente quer,
custe o preço que custar, a gente vai perceber que a gente tem uma responsabilidade com a gente, com o nosso processo de autodesenvolvimento, e a gente se permite e renasce para o mundo, né, para que a gente possa viver de uma outra forma. E o 21, que é a perfeita integração dos aprendizados, é muito bonito no Osho Zen Tarot, que é como se você colocasse a última peça ali do quebra-cabeça, tudo faz sentido, né? E você encerra aí um grande ciclo da sua vida, você passa pelo processo de individuação, você se percebe como um indivíduo completo que passou por um conjunto importante de experiências. E aí, é claro, você vai começar um outro ciclo, mas com muito mais maturidade. Então, esses são os arcanos maiores e os septenários. Existem 3 momentos distintos de desenvolvimento. E aí, que diferença que faz isso na interpretação? Faz diferença porque eu tô de repente, né, no momento em que eu tô lá no 14, eu tô buscando me conectar com a minha verdadeira vocação, né, procurando encontrar uma fluidez no trabalho. E aí, a hora que eu vou olhar a minha dificuldade, aparece o imperador. O que o imperador me traz? O imperador, ele vai trazer as questões relacionadas com a paternidade e com o arquétipo patriarcal, que tem a ver com disciplina. Aconteceu alguma coisa com a função paterna, com a pessoa que exerceu a função paterna para mim, pode ter sido pai ou não, e talvez tenha alguma coisa interessante aí da gente olhar também na ancestralidade em relação à paternidade. Normalmente a gente vai olhar para isso, a gente vai perceber o quê? Que de repente os pais dessa família, em algum momento eles perderam a referência paterna porque algum homem ficou órfão, e aí esse homem entrou num sofrimento muito grande. Quando ele se tornou pai, ele não conseguiu exercer a função de pai porque ele não teve alguém que exercesse a função de pai para ele, e isso está gerando repercussões na vida profissional da pessoa. Então, nesses próximos 3 dias a gente vai estudar com mais detalhe cada uma dessas cartas, e você vai ver que fascinante que é você interpretar o tarô compreendendo a história de vida de cada pessoa. E aí no domingo a gente vai ter a tiragem, onde você vai começar a colocar em prática esses conhecimentos. Então eu te vejo amanhã no mesmo horário aqui no YouTube às 19 horas para a gente falar do louco e do primeiro heptenário. Beijão, até amanhã.